Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Deixa eu arrumar aqui. Nós vamos começar grupos farmacológicos, a indústria farmacêutica, bloco 3. Eu esqueci de colocar ali o 3, mas vamos começar esse, tá? E nós vamos continuar falando dos antipertensivos, por isso que eu comecei com esse videozinho extra, né? Só que agora a gente vai começar a falar de outros grupos, inclusive são os grupos bem mais específicos, que às vezes são até os mais utilizados aí de preferência médica. Vamos começar a falar dos adrenérgicos de ação central. Esses medicamentos, eles são utilizados principalmente por mulheres grávidas, até porque muitos dos outros antipertensivos não são indicados para elas. Porque por conta de afetar mesmo o feto, o desenvolvimento e tudo mais. Então, esses aqui seriam os ideais, porque eles têm menos ações que possam afetar o feto. E diante de vários estudos que foram feitos, eles acabam sendo os melhores, né? Os que são assim ideal para a gestante que acaba ali tendo algum problema de pressão, porque a gente sabe que isso pode comprometer toda a gestação, sem contar que pode também causar parto prematuro, morte no parto, então, tanto da mãe quanto do bebê, então a gente tem que controlar, e aí a gente acaba escolhendo as medicações que são considerados adrenérgicos de ação central. Então, qual que é a função desses adrenérgicos? Eles vão agir no nosso sistema nervoso central, por isso de ação central. A ideia dele é ir lá no nosso sistema nervoso e diminuir a atividade do sistema nervoso. Meio que eu vou passar uma mensagem assim: pra que você tá tão apressado? Vamos ficar mais calmo. Essa vai ser a mensagem que ele vai tentar passar pro meu sistema nervoso. E com isso eu vou diminuir tanto o ritmo do meu sistema nervoso quanto o ritmo da pressão arterial. Então é muito normal que a gestante já tenha muita sonolência, muito assim no começo da gestação. E depois, normalmente, ela fica normal, não tem mais esses sintomas. Mas é muito normal a gestante que precisa tomar o adrenérgico de ação central voltar a ter aquela moleza. A gente vai falar um pouquinho das reações adversas um pouco mais à frente. Hoje eu tô meio acelerada, né? Desculpa, gente. Mas vamos lá. Então, os principais medicamentos de ação central são esses três. O mais conhecido acaba sendo o metildopa, que tem até essa nomenclatura, né? O Aldomet, que é o nome comercial dele. Mas também temos o genérico do metildopa. Ele acaba sendo mais conhecido mesmo desse grupo e acaba sendo mais passado. Mas a gente também tem a clonidina e o guanabenzo, né? Guanabenzo, desculpa, que são outros principais aí nomes de medicamentos que vai ter essa ação de diminuir a pressão arterial utilizando o nosso sistema nervoso central. Vamos falar então das reações adversas, né? Então, como eu falei para vocês, basicamente, né, as reações adversas vão envolver as ações dessa questão dele mexer com o nosso sistema nervoso central. Então, vai gerar uma fadiga, uma sedação, uma sonolência. E quando eu tô falando da gestante, que algumas vezes já pode estar com esses sintomas durante a gestação, a tendência é que ela fique bem mais indisposta mesmo, tá? Que ela fique um pouquinho mais com vontade de ficar deitada e tudo mais. Só que tudo tem que ser acompanhado para que entenda como que tá a dosagem e tudo mais, principalmente no início, porque apesar de ser as reações adversas comuns, o ideal é que não dê reações. E aí a gente vai fazendo o controle de... a gente não, né? O médico vai fazendo o controle de dosagem. Então, se você receber uma gestante que fala, nossa, eu já tô no 6º mês, mas eu tô com muito sono. E aí você tá com a receita dela que ela tá tomando o metildopa, por exemplo. Você já pode, né, utilizar aí como a sua estratégia de ganhar o seu cliente e falar com ela, falar assim, olha, pode ser que esse sono que você tá voltando a sentir muito sono seja efeito desse medicamento que você tá tomando para pressão. É muito comum. Então, assim, não briga com sono, não. Se você puder ficar em casa e deitar e descansar, fica. Agora, se você não tiver como estar trabalhando, aí você pode tentar conversar com o seu médico para mudar um pouquinho a dose, se tem como mudar a dose, aí tudo vai ser conversado para ele ver se pode mudar, mas normalmente é uma coisa comum que acontece com esse medicamento. Já deixo aí umas dicas de mais ou menos o que vocês podem conversar. Temos a hipotensão postural, que é aquela hipotensão, né, que é a queda da pressão quando você levanta rápido a cabeça, que roda tudo, daquela sensação que você vai desmaiar, daquela tontura. Então, hipotensão postural pode levar a quadros de hipotência. Aí aqui, ó,
algumas táticas, né, para quando a pressão cair muito, você levantar as pernas da pessoa para ajudar esse fluxo do sangue voltar para o cérebro e não causar o desmaio. Pode levar a boca seca também, tá? Esse tipo de medicamento pode causar essa secura na boca. Mas eu acho que esse é o que menos incomoda, porque acaba que a pessoa começa a beber um pouco mais de água. E na gestação, principalmente, né, falando principalmente de gestante que utiliza o metildopa, e até mesmo para qualquer outro hipertenso que utiliza o metildopa e acaba aumentando a ingesta hídrica, ele vai mais vezes no banheiro, que ajuda no fluxo de tudo do organismo, né? Porque muitas pessoas têm problema de não beber o suficiente de água. Ele não é diurético, tá? Mas ele dá boca seca, aí eu bebo mais água. Se eu bebo mais água, eu vou mais vezes ao banheiro. Mas ele não tem nada a ver, ele não vai ajudar a eliminar, que a gente vai falar dos diuréticos, né? Que ajuda a eliminar o sal, né? O excesso de sódio na urina. Mas isso não tem nada a ver. Você vai mais vezes ao banheiro que você vai beber mais vezes água, por conta dessa reação adversa quando a pessoa apresenta a boca seca. Vamos falar de outro grupo de antihipertensivo que são conhecidos como inibidores da ECA. Esse daqui eu vou até me desacelerar, desculpa. Porque esse daqui eu tenho que passar com um pouco de calma para vocês entenderem o esquema. Vamos lá. Esses medicamentos, eles vão inibir essa enzima específica. É uma enzima que vai estar responsável por fazer, né, é como se fosse... Eu tenho aqui, eu vou mostrar pra vocês mais à frente, mas é como se fosse uma sequência. Então, se eu não tenho a ECA, eu não produzo angiotensina 2. E aí, se eu não tenho angiotensina 2, eu não libero aldosterona. Se eu não libero aldosterona, eu não aumento a pressão. Então, tudo isso são substâncias que estão ligadas diretamente com a pressão arterial, para manter a pressão arterial ou aumentar a pressão arterial. E aí elas são importantes em quadros como, por exemplo, de hipotensão, que quando a gente vai falar um pouquinho ali dos inibidores, né? Quando a pessoa tem a pressão baixa, algumas vezes você pode ter algum distúrbio nessa produção. E aí a gente fala para a pessoa estimular comendo comidas mais salgadas e tudo mais, que estimula tudo isso acontecer e aumentar a pressão. No caso da pessoa que tem a pressão alta, que é o grupo que a gente está estudando, nossa ideia é cortar, porque a pessoa já tem um excesso de produção de aldosterona que trabalha ali com a pressão, diretamente na pressão arterial, aumentando a pressão que o fluxo de sangue exerce sobre os vasos. E aí a gente tem diversos outros problemas nos vasos por conta dessa pressão alterada. Aqui o esquema que eu falei para vocês. Como que funciona? A ECA, né, é uma enzima específica e aí ela vai funcionar num sistema que a gente chama de renina, angiotensina, aldosterona, que é esses três principais. Então é um sistema que acontece lá nos nossos rins. Aí como que funciona? Os nossos rins, eles vão acabar detectando que teve uma diminuição da TA, né, que é uma outra enzima, e aí ele vai produzir a renina. Essa renina é um informativo de que a pressão arterial está um pouco baixa, e aí eu vou começar a produção de renina para aumentar um pouco essa pressão. E aí eu recebi esse indicativo, a renina vai liberar ali o angiotensinogênio, que vai gerar angiotensina 1, que vai precisar da ECA, que é uma enzima que converte a angiotensina 1 em angiotensina 2, e aí eu vou utilizar a angiotensina 2 para liberar o aldosterona. É assim que funciona, como se fosse um esqueminha. Qual que é o objetivo dos medicamentos que inibem a ECA? Eles não vão permitir que a angiotensina 1 vire angiotensina 2. Porque eu preciso deles, porque ela converte. ECA significa exatamente isso. Eu converto angiotensina 1 em angiotensina 2. Então, se eu corto a ECA, né, igual tá ali, eu inibo essa ação dela, eu não vou ter o produto final, que é o aldosterona. Então, eu não vou ter a pressão subindo. Eu vou manter a pressão. Então, esse tipo de medicamento acaba que eles são muito utilizados, muito mesmo. A gente vai ver aqui, ó, os principais nomes desses medicamentos, eles saem muito no mercado e a gente vai falar um pouquinho dos principais efeitos colaterais também. Então, esses medicamentos que inibem essa enzima específica se destaca o enalapril e o captopril.
Captopril a gente tem até o sublingual para situações de emergência, né, e tudo mais. Então, isso é que ele faz. Ele diminui a pressão arterial, inibindo uma enzima específica no nosso sistema metabólico, né, no nosso sistema fisiológico ali. Além desses dois, que são os principais nomes, a gente tem o lisinopril e a gente tem esses três aqui também, que é o benazepril, ramipril, perindopril e o trandolapril. Eu até coloquei aqui o Gopiten, que é o Gopiten, se eu não me engano, ele é o perindopril ou o tran, eu esqueci qual dos dois que é. Mas é o tran, desculpa, trandolapril, que é o Gopiten, e o ramipril, desculpa, meu Deus. O ramipril, que é o nosso genérico ali também. Eu trouxe essa imagenzinha para vocês. Mas acaba que desse grupo, o que vocês mais vão vender vai ser o enalapril e o captopril. Primeiro, porque tem pela farmácia popular, o preço acaba sendo mais acessível, acaba sendo também a primeira escolha dos médicos e tudo mais. Então é importante vocês entenderem que esse tipo de medicamento, ele tem uma ação um pouco mais sofisticada, que ele vai agir no metabolismo de uma forma um pouco mais sofisticada. Então, assim, ele pode acabar gerando diferentes efeitos colaterais. E aí, antes de eu falar dos efeitos colaterais, uma dica dos inibidores... Ai, desculpa, gente. Ai, meu Deus. Uma dica dos inibidores da ECA é que a nomenclatura, né, de todos eles termina em pril. Todos não, desculpa, da maioria, né, porque sempre tem um ou outro que não. Mas sempre que você vê um pril no final, você pode já pensar, isso é um antihipertensivo. E aí talvez você não lembre daquele momento que é um inibidor da enzima, né, conversora de angiotensina. Talvez você não vai lembrar naquele momento que é desse grupo de inibidores da ECA, mas você já vai ficar, isso pode ser um antihipertensivo. Então isso já ajuda você a distinguir um pouco dos medicamentos antihipertensivos. E agora sim, vamos falar dos efeitos colaterais. Os inibidores da ECA, eles podem causar diferentes efeitos. A hipotensão é uma situação comum para todos os antihipertensivos, porque a pressão ela pode acabar caindo de uma vez. E, principalmente quando a gente fala nos inibidores da ECA, que a gente tem o captopril sublingual, que é uma resposta mais rápida. Então isso pode acontecer. Além disso, a gente pode ter quadro de febre. Infelizmente, o mais comum daqui é a tosse seca. Gente, é muito comum quem toma captopril ter tosse seca. Isso realmente acontece. Pode ter vermelhidão cutânea, normalmente em quadros alérgicos, e hipercalemia também, e aí vai causar uma hipoglicemia, ou seja, queda da glicose no sangue, que pode levar também a um pouco de fadiga, tontura, por conta da queda da glicose. Então tem que acompanhar também nos exames de rotina como que tá o açúcar no sangue para quem tá tomando esse tipo de medicamento, mas aí também vai ser o médico que vai fazer esse acompanhamento. Então, como eu falei para vocês, alguns medicamentos antihipertensivos, eles são contraindicados para gestantes. E um deles são os inibidores da ECA, que é totalmente contraindicado. De forma nenhuma, mulher grávida pode usar. Por conta dos efeitos colaterais deles, dos efeitos diretos que eles causam no feto. Então, pode levar a malformações leves, graves e até mesmo o aborto. Então, eles não são indicados de forma nenhuma. É um grupo que realmente o gestante não pode tomar. Como eu falei, o efeito mais comum dele é uma tosse seca. E eles provocam essa tosse principalmente à noite antes de dormir, no final do dia. Que muitas vezes é confundida, a pessoa acha que tá com alguma coisa, toma xarope e tudo mais, e muitas vezes é só o efeito colateral do captopril gerando aquela tosse seca. Opa! Eu vou pausar aqui e a gente fala do próximo grupo no próximo vídeo.